Olá, bem-vindo a mais um podcast Negócio Animal. O podcast Negócio Animal tem o objetivo de levar informações da pecuária para o Brasil. A gente traz aqui sempre pessoas que trazem conhecimento, história e um pouco mais de informação para todo mundo. A gente gostaria de começar esse podcast agradecendo aos apoiadores do Negócio Animal. Isso mesmo, Gustavo. Temos como os apoiadores a Cemex, através do Nelson, né, que tem dado muito apoio a esses episódios que estamos colocando no ar, bem como a Tairana, que quem comanda lá é a Tatiana. E gostaria de agradecer também a Cervejaria Bierlândia, através do Eduardo, que tem apoiado aí todos esses episódios que aconteceram e que estão por vir. Muito obrigado a todos aí. É isso aí, muito obrigado pela participação e pelo apoio que vocês têm dado para a gente. E hoje aqui a gente gostaria de agradecer a presença da Andressa Demari. Ela é a proprietária da Demari Equitação, é uma fera na área, né, e é aqui próximo da gente, de Brusque. A Andressa, ela monta desde os 7 anos de idade, vai contar um pouquinho da história. É formada em zootecnia, especialista em nutrição animal para cavalos atletas. Também vamos querer saber um pouquinho mais sobre como é que é a nutrição para cavalos atletas. Tem mestrado em engenharia ambiental, estudou sobre o cavalo, né, e a história do cavalo e como é que se deu essa união entre cavalo e humano, né, na história. Há 15 anos construiu o Aras, né, Demari Equitação, aqui em Brusque. Há 10 anos iniciou com as aulas de equitação. Uma fera no assunto. E tem como missão, né, ministrar a parte técnica e explica a importância do cavalo na vida do ser humano. A gente vai saber um pouquinho mais, a gente conversou um pouquinho e vai agora saber tudo, como é que se criou, como é que vem a história da Demari Equitação. Andressa, obrigado por estar aqui com a gente. E a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, sobre a sua escola. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder conversar sobre cavalo, que é um animal tão mágico e a gente tem tanto a aprender com eles, né? Eles são extraordinários. Tem muita gente que está vendo os nossos vídeos pela primeira vez, né? E a gente tem uma relação, né? A gente estava contando para você, a gente tem uma relação, tem um pé no curral, né? Tem uma relação com o bovino e com os cavalos. Mas é muito legal ver uma experiência que é muito mais próxima como a sua, né? Contar pra gente isso, como é que foi essa integração. Conta um pouquinho da tua história, como é que você começou, e depois você conta pra gente como é que foi essa história da humanidade com o cavalo. Bom, a minha história com o cavalo, eu sou uma pessoa... Sou nascida em Curitiba, então eu sou uma pessoa de cidade grande. Meu avô era do cavalo, tinha cavalo em casa que usava para caçar, depois ele tinha os cavalos na hípica, ele fazia adestramento e eu ia acompanhar meu avô na hípica. Meu programa era ir com meu avô para a hípica, fazer minha aula na escola de equitação. Ganhei minha primeira égua e desde sempre fui uma apaixonada por cavalo, assim. Meus pais não entendiam de onde vinha essa paixão pelo cavalo. Estudei, mas nunca parei de montar, sempre tive na hípica e viajando em todas as raças de cavalo, aonde eu podia estar com cavalo eu estava. Inclusive levava cavalo para dentro de casa, tinha pônei em casa, aparecia sempre fazendo uma arte com cavalo. E quis me especializar mais. Foi onde eu entrei na faculdade de zootecnia. Na faculdade fui fazer meu estágio obrigatório na faculdade, fui fazer com cavalo, fui pro Arajoter, que é o único aras do mundo com 3 cavalos numa mesma Olimpíada. Então fui fazer meu estágio lá com a veterinária, mas quando eu vi eu estava montando. Então fui aprendendo, montando os cavalos do aras, que são maravilhosos. E fiz a minha primeira monografia, que é onde eu fui me aprofundar. Toda a história do cavalo, a história da equitação, de onde começa a equitação, de onde se funde o cavalo com o homem. A história do BH no Brasil, que é o brasileiro de hipismo, que é a raça que a gente usa para o hipismo, onde começou o BH, o porquê que o Arajoter optou pelo Holsteiner para fazer o Aras. Então foi onde eu fui pegando a parte teórica e trazendo para a parte empírica que eu tinha do mundo do cavalo. Que legal. E o brasileiro de hipismo, ele é uma fusão de raças? Porque ele é um pouco mais alto, tem algumas características específicas, né? O BH, o brasileiro de hipismo, hoje ele ainda é uma raça em aberto, né? Porque a gente pode usar Sendo várias... construída.
A gente pode usar várias raças europeias para a construção do brasileiro de hipismo. Então, eu posso pegar um cavalo sela belga com sela francesa e ter um BH, contanto que o garanhão seja aprovado pela Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Brasileiro de Hipismo. E eu posso ter uma égua brasileira de hipismo e cruzar com um cavalo Westphalen, sela francesa, sela belga. Então, é uma raça que a gente está aprimorando e a gente já tem muito resultado fora do Brasil. Já tem bastante cavalo brasileiro brilhando por aí, mundo afora. Que bacana, que joia. E quando foi que você começou a viajar trabalhando pelo hipismo? Já fazem... até me perdi nas contas aqui, mas já também, faz se não quiser. mais de uns 20 anos atrás. Uhum. Foi quando eu fiz meu primeiro curso com o Nelson Pessoa, que é o Neco, que ele foi eleito o melhor técnico e o melhor cavaleiro de todos os tempos. Que bacana. O Neco, pro hipismo, é como o Ayrton Senna, né, no automobilismo. Ele é o pai do Rodrigo Pessoa, que representou a gente nas Olimpíadas, né? Isso. Rodrigo foi tricampeão mundial, com o Balubê, que é um cavalo... Sim, eu lembro do nome, era magnífico ver eles eles tinham uma conexão enorme, assim. Uhum. E comecei numa primeira clínica que o Neco veio ministrar em São Paulo, eu fui para fazer a clínica. Quando deu uma oportunidade de eu arrumar um obstáculo, limpar a pista ali, eu tava ali, né? Pronta. O Neco quer sempre a gente impecável do lado da pista. Eu com bota limpa, culote, cinto, camisa para dentro da calça, impecável. E você comentou, né, que uma primeira vez que você pediu, né, ele falou, não, que você tá sem bota. Aí você foi, né, preparando e viu que era um outro nível, né? Corri, voei, colocar a minha bota e tava ali preparada. Então eu ajudei ele numa primeira clínica, ele falou, olha, eu vou fazer uma clínica em Curitiba, você aceita não, né? Você poderia me ajudar lá? Eu falei, mas lógico, eu vou fazer mais uma, vou para São Paulo, você vai lá para trabalhar? Eu falei, lógico, agora eu vou ter um curso na Europa com os brasileiros, você vai, lógico. Então eu fui aumentando meu grau de trabalho com ele num crescente, né? A primeira porta que eu vi aberta, eu me coloquei à disposição para trabalhar. Mas que legal, né, Andressa? Porque assim, é uma coisa que você já era apaixonada e conseguir começar com né, o Ayrton Senna dos cavalos, né, com o Neco, assim, né, deve ter sido uma experiência mágica, né? Assim, é muito conhecimento e a gente acho que a gente vai construindo a gente vai construindo o nosso caminho, né? Se vê uma porta aberta, eu não me importei de limpar o chão, de arrumar o obstáculo, para poder receber mais conhecimento e estar ali trabalhando. Para mim, aquilo era o máximo. Só de estar perto, né, olhando como é que ele atuava ali, como é que ele fazia os treinamentos, como é que ele dava as aulas, né? Devia ser uma coisa magnífica, realmente. Assim, você está do lado de um ídolo, né? Uhum. E é uma coisa que, voltando lá na minha história, quando o meu primeiro instrutor foi o Kaique Boesel, que é um curitibano irmão do Raul Boesel, e ele tinha montado na Europa há muito tempo. E eu, adolescente ali, ia toda descabelada pra hípica, ia meio de qualquer jeito. E na minha primeira aula com ele, ele falou pra mim, você tá com a camiseta pra fora da calça. Volte na cocheira e se arrume. Eu não entendi muito bem. Ele falou, na tua aula de manhã eu quero você uma camisa polo, cinto e a tua bota limpa e o cabelo amarrado. Mas o que isso tem a ver com cavalo, né? O que isso tem a ver com... mas aquilo ali é nós estarmos organizados e cavalo é detalhe. É um pouco da gente se doar, fazendo a coisa direito, para que o animal responda também, né? E eu acho que a função do instrutor, do professor, do técnico, principalmente quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente vira inspiração para essas crianças, adolescentes e mesmo para os adultos. A gente passa virando uma inspiração. Então, se eu falo assim, esteja asseado, esteja organizado, esteja limpo, seja pontual, são nesses pequenos detalhes que você vai construindo uma grande pessoa. Que ninguém chega lá em cima de qualquer jeito. É uma construção. Então, eu coloco isso hoje para os nossos alunos. Tua bota tá limpa? De vez em quando a aluna minha chega lá, o cabelo para fora do capacete e fala, olha, organize teu cabelo.
Esses dias uma menina falou, eu não quero organizar meu cabelo. Eu falei, tudo bem. Você já viu uma bailarina de cabelo solto? Você já viu alguém fazer natação de biquíni? Não tem um porquê. Então a gente precisa ter regras, orientações, porque a vida fica mais fácil depois, quando você tem essa construção desde pequeno. Uhum. E a função muito do instrutor é essa, né? É formar, né, as pessoas, Formar. né? E você sente, assim, da época que você começou a lidar com hipismo, os jovens daquela época, em comparação com os jovens de hoje em dia, que estão agora, né, com muita tecnologia, você sente uma diferença, assim, na dedicação, nessa questão do comportamento? O que você... Principalmente Bastante. concentração, né? Talvez, né? Sim. Com tudo. Na minha época, se alguém dizia pra mim assim, Andressa, tem um cavalo ali pra você montar. Gente, eu ia correndo. Hoje em dia eu falo para as minhas alunas, olha, eu vou trotar um cavalo meu aqui de um cliente, você faz a favor para mim, vai na cocheira e traz o outro cavalo montado e vai passeando o cavalo. Ai, agora não, agora eu vou... Não, deixa... Espera só um pouquinho. É, Tá no celular ali, né? então é uma coisa que falta essa gana, assim, sabe? Que a gente, eu acho que a gente tinha, assim, tudo bem, eu vou fazer de qualquer forma. Hoje em dia é todo mundo um pouco mais relaxado. Uma coisa que eu tenho lá no Aras, algumas vezes, a professora Priscila que trabalha comigo, a gente junta o celular de todo mundo, coloca em cima da mesa do escritório 10 celulares. Hoje é todo mundo sem celular. Offline. Vão à loucura. Aham. Mas vão aprendendo a se conectar com o cavalo, com a natureza, que é muito importante. O cavalo é conexão. Montar Totalmente. sem o celular no bolso, você precisa quando se monta no cavalo, você tem que ter uma conexão com ele. É muito forte, né? Ô, Andresa, só para deixar um pouco mais claro para quem está ouvindo, como é que se deu essa tua aproximação com o Nelson, né? O Nelson Pessoa. Uhum. Como é que você saiu de uma faculdade de zootecnia para conseguir fazer essa aproximação com o Nelson e poder ter essa experiência com ele? Eu sempre andei em paralelo a minha vida de estudos, né? Meus pais sempre falaram, ó, você vai fazer uma faculdade, não vai passar a vida inteira em cima de um cavalo, vai fazer uma faculdade, né? Cavalo não é isso, cavalo é para você ter como um hobby. Então vai... Mal sabiam eles, né? Foi difícil eles aceitarem, mas hoje em dia eles aceitam. Meu pai dizia, não, você vai fazer uma faculdade, vai se formar, vai fazer alguma coisa e vai ter o cavalo como um hobby. Então eu já tinha um pé, né, um pouco como profissional e um pouco como estudo. Eu concluí a faculdade e meu sonho era dar aula na Escola de Equitação da Hípica de Curitiba. Era o meu sonho. E eu comecei dando aula na Hípica de Curitiba, quando eu me formei, e daí eu vim morar em Blumenau, morei em Blumenau 2 anos, quando eu fazia meu mestrado aqui, e nesse período eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, e daí ali eu já estava, morava aqui, fazia meu mestrado e montava, então eu sempre tive essa vida junto, assim, de estudo e do cavalo, nunca larguei o cavalo. Daí nesse momento que eu vi uma oportunidade de montar com ele, de ajudá-lo, de ter um maior contato com ele, de poder sentar numa mesa com ele e ouvir as histórias dele, que ele conta de quando ele chegou na Europa, como que era, que ele atravessava o piquete com neve, que daí ele foi entender que as pessoas não passavam pelo meio da neve porque congelava o pé, então ele tinha que dar toda a volta na rua. Então essas coisas assim, de quando os cavalos vinham de navio, eles iam de navio do Brasil para a Europa, quando eu vi essa porta aberta ali, o cavalo passando na minha frente, encilhado, eu falei, não, eu não vou perder a oportunidade, eu vou fazer o que for preciso de trabalho braçal para estar ao lado dele. Para os empreendedores é como se fosse estagiar com Elon Musk, né? Exatamente. Comecei um negócio, consegui um estágio com Elon Musk. É mais ou menos isso. E daí Que ele vai fabuloso. dizer para você, olha, escute, faz o favor, limpa o chão, tá bom? Tô limpando. É como o Luciano Hang, né? Uhum. Ele começou assim, eu vou subir a escada mais rápido que os outros. Eu vou entregar o papel mais rápido que os outros. Vou me destacar por alguma coisa. Então eu pensei, eu vou me destacar como?
vou ficar aqui ajudando. E eu chegava impecável, passava o dia inteiro de pé ali. E as pessoas reconhecem quem tá afim, né? Quem tá afim de entregar algo diferente e uma pessoa bacana, índole boa, sempre vai dar essa oportunidade, sempre vai chamar, né? Por isso que ele começou a te chamar, né? Tô indo pra São Paulo. Tá afim de ir junto? Tô indo pra Bélgica, tá afim de ir junto? Tô indo pros Estados Unidos, tá afim de ir junto? E hoje eu faço isso. Quando eu vejo um aluno meu que a gente pode abrir uma oportunidade, eu deixo a porta aberta. Só que hoje em dia as pessoas acham que se eu colocar para varrer um chão, eu tô abusando. Tá fazendo algo realmente. As pessoas... A Priscila, que trabalha comigo há 8 anos, ela começou assim. Eu falei, Pri, e ela é pau para toda obra. A gente precisa consertar uma cerca, ela tá junto. A gente precisa. E hoje ela tem o lugar dela. Ela é uma excelente professora, faz uma faculdade de educação física, faz parte da minha equipe. A gente trabalha no mesmo linha de raciocínio com os alunos. A gente quer formar pessoas para a vida. E quer formar pessoas do cavalo para a vida. Colocando o cavalo em prioridade. A nossa prioridade é ter pessoas que vão, em primeiro lugar, respeitar o cavalo, respeitar o limite do cavalo. Vou fazer uma aula de 50 minutos, 2 horas da tarde, no super sol. Minha aula tem que ter 50 minutos, eu vou moer o cavalo. Não vai. Em primeiro lugar, tá o bem-estar do cavalo, tá você olhar para o cavalo como teu parceiro naquele momento, e não como um objeto de utilização apenas, né? A minha raquete de tênis que eu vou usar, depois eu vou jogar no canto. Então, nosso objetivo maior é isso, é formar pessoas do cavalo e pessoas para a vida, independente da idade. A gente tem aluno de 2 anos e tem aluno de 60 anos. Você estava dizendo para a gente também que você tem empresários, né? Que fazem o trabalho e você percebe muito como é que ele é profissionalmente e como ele lida com o cavalo, né? Como é que é essa observação? O cavalo tem uma frase que para mim é mágica. O cavalo é o espelho da alma. Então, assim, a pessoa que tem o cavalo, que ela começa a montar, quando a pessoa monta no cavalo todo dia, o cavalo vai se transformando muito igual ao proprietário. Eu tenho alguns alunos pequenos que montam na escola e que aquela menina, ela consegue montar todos os cavalos de uma forma igual. Aquele cavalo que não anda com ela anda. Eu tinha uma médica que fazia aula comigo e todos os cavalos disparavam com ela. Mesmo os que não andavam com ela, ela disparava. É a energia da pessoa. O cavalo consegue ler uma energia nossa muito profunda. Que coisa. Que a gente não consegue mensurar. Que coisa. E o cavalo precisa de um líder. Então, é uma coisa que eu falo para as crianças e para os adultos. Que tipo de líder você é? Como você vai liderar teu cavalo? Que perguntas você vai fazer para o teu cavalo? Seja claro ao fazer uma pergunta para o teu cavalo e o cavalo vai te responder. Só que você precisa estar atento à resposta do cavalo. Algumas vezes o cavalo responde, mas a pessoa não percebe. Não percebe, não quer ouvir. Reluta com uma informação óbvia e... Não quer ouvir, não. É o comportamento nosso no dia a dia também, né? Porque daí você começa a ter uma percepção do que está ao teu redor. Primeira coisa, desligar o celular, tá ali naquele momento. Eu tenho aluna que fala, olha, não me interessa quem você é do portão para fora. Do portão para fora do ar, se passou do portão para dentro, você deixa teus problemas para fora. É porque, assim, ainda mais com o animal, né, com o cavalo, não dá para ser displicente, né? Porque senão ele vai retornar também com displicência, né? E no trabalho de vocês, que é salto, precisa ter concentração, precisa ter entrega total para fazer direito. Sim. E não tem como ser mais ou menos, né, numa atividade dessa. E o cavalo, ele é feito de detalhe. A forma a qual você vai se aproximar do cavalo, né? O cavalo a gente tá lidando com uma outra espécie e a gente precisa entender. Então, muitas vezes a gente coloca o nosso sentimento no cavalo. Ai, meu cavalo tá brabo. O cavalo não tem raiva, o cavalo não tem ódio, o cavalo não tem mágoa. Ele não tem nada disso. Isso é um sentimento humano, não é um sentimento do cavalo. Então, você vai se aproximar de um cavalo, é como você vai se aproximar de uma pessoa. Se você não conhece, você não vai chegar agarrando a pessoa. Então, você se aproxima, você se apresenta pro cavalo, o cavalo te dá sinais se você pode se aproximar dele ou não. Tem que respeitar a linguagem ali, né? É corporal, né? Você vai tirar o cavalo da cocheira, são detalhes simples para quem tem cavalo.
a porta da cocheira não tá toda aberta. De vez em quando a porta tá meio fechada. E você vai colocar o cavalo na cocheira ou vai tirar. Naquela porta meio fechada, o cavalo vai entrar na cocheira, ele bate a costela. Machucou. Eu vou tirar o cavalo da cocheira, não limpa o casco. Os nossos cavalos lá, antes de sair da cocheira, a gente limpa o casco na cocheira, para não sujar o corredor. Eu já ia E perguntar para por ter quê. certeza que o casco tá limpo. Então, porque você precisa limpar. Casco, ele é vivo, ele é uma unha. Então, ele precisa estar limpo sempre, ele não pode estar sujo embaixo, nem em volta. Uhum. Aquilo ali, ele é vivo. O cavalo, ele se apoia em 4 dedos. Sim. Né? Então, é importante. Você vai puxar o cavalo no cabresto. Você é o líder, você vai na frente. O cavalo anda atrás do teu ombro. O cavalo não pode andar na tua frente. Você tem que andar com a corda relaxada. Você não pode enrolar a corda, né, o cabo na Tá mão. sempre tenso ali com... Você carrega o cavalo tenso, você tá dizendo pra ele, olha, aqui tem um perigo. Fica atento porque tem um perigo. Ou se o cavalo passa na tua frente, você tá dizendo, você me lidera. Comanda aí, Você me lidera. Então, algumas vezes eu tinha uma cliente minha que ela sempre andava da costela pra trás. Teve um dia eu surtei, eu falei, escute, você tá pedindo. Mas ela me ama. Não tem. Ela num instinto que ela se assusta, ela pode te machucar. E ela não vai fazer isso por maldade. Uhum. Ela vai fazer isso porque é O instinto dela. um instinto dela. É como você se define o temperamento do cavalo, né? Quando se toma um susto. Tem gente que se encolhe. Tem gente que se dá Que um salta. susto nele, ele, né, te dá um tapa. O cavalo também vai ter isso. Um cavalo que vai tomar um susto, ele vai te dar um coice. Outro cavalo pode ser que se encolha. Outro cavalo pode ser que pule no teu pé. Então a gente tem que andar com atenção. Que bacana. Eu tô super curioso agora, Andressa, para saber em que momento da história da humanidade que teve esse primeiro relacionamento entre o ser humano e o cavalo. O cavalo está no nosso planeta há 55 milhões de anos. Então, assim, o cavalo passou por uma evolução muito maior que a nossa. O cavalo tem um tempo aqui na Terra muito maior que o nosso. Olha só, não sabia disso. Se a gente for comparar uma linha reta do Iapoque ao Chuí, o tempo, cavalo, homem, eles são os últimos 7 centímetros Da linha. dessa linha toda. Então, e a evolução do ser humano é muito, a gente foi aparecer muito depois do cavalo. Então, o cavalo já passou por muito mais que a gente. O cavalo, há 55 milhões de anos, ele era do tamanho de um cachorro. Ele tinha 3 dedos no anterior, 4 nos posteriores. Ele comia folhas largas. Ele era como se fosse um cachorro. Ele foi evoluindo até hoje. Hoje em dia, o cavalo se apoia no dedo do meio. Ele ainda tem os resquícios desses dedos. Tem a castanha, que até um dia um rapaz falou para mim, a castanha, o cavalo nasce com uma perna colada na outra. Não, a castanha é um polegar, que é como se fosse uma unha que o cavalo tem aqui no meio da perna. Sim. E essa castanha, cada cavalo tem uma impressão digital diferente. Então, se a gente tirar aquilo ali, é uma impressão digital diferente. E nunca um cavalo vai ter uma castanha igual a outra. Então, é um resquício de um polegar. E aquela castanha é uma unha. Então, essa é a evolução do cavalo até hoje. O cavalo evoluiu. O momento, o cavalo era uma presa e o ser humano, sem garra, sem pelo, sem nada, eles se encontraram numa linha de tempo onde os dois precisavam se proteger. Então, o cavalo serviu como fonte de alimento, o cavalo serviu como transporte na época dos mongóis, começaram a montar os cavalos, então os espaços ficaram menores porque se tinha velocidade do cavalo. O cavalo começou a entrar na guerra, então o cavalo serviu como fonte de alimento, como transporte, como força, carregava canhão, carregava com cavalo. Então tudo era a força do cavalo. A velocidade da informação ficou mais rápida com o cavalo, porque quem levava a informação na época da guerra eram os cavaleiros, que eles tinham que montar, cruzar rio, tinham as fazendas que tinham as divisas de pedra, tinha que saltar as divisas de pedra, daí foi para as caçadas a cavalo, e daí surgiu os esportes hípicos.
tanto o adestramento, que são movimentos de guerra, se a gente for colocar na autoescola, né, que são movimentos de guerra. Dentro dos castelos tinham as pistas, que eram usadas como um lugar de treinamento, e depois foram as caçadas, que foi para a parte do salto. Dentro do hipismo a gente tem adestramento, salto, o concurso completo e o volteio. Então o salto é uma réplica de uma caçada. Você tem o obstáculo muro, que são os muros, o rio, que representava o rio, e todos os obstáculos que representam o traçado de uma caçada no meio da floresta. Que são os obstáculos que ele encontraria normalmente no meio de uma floresta para fazer a caçada. Exatamente. E o adestramento, que é outra modalidade do hipismo, já é mais dos movimentos de guerra, do controle do cavalo. Então a gente tem uma pista no adestramento de 20 por 60, que em qualquer lugar no mundo essa pista é a mesma, 20 por 60, com as mesmas letras, os mesmos lugares. E nós vamos executar movimentos conforme, lógico, o nível de cada reprise, que é o que a gente chama dessa pista de adestramento, dependendo do nível de dificuldade, você vai tendo mais precisão. Na letra A, você vai parar seu cavalo alto. Entre A e C, entre A e alguma outra letra, aí A e F, você vai partir o galope. Então, você tem uma precisão de onde partiu o trote, de onde partiu o galope, de onde aumentar, diminuir. E quanto mais difícil, maior precisão e movimentos mais difíceis vão se pedindo. Bacana. Interessante. Andrés, aproveitando, eu não sei se isso tem um pouco de sentido ou não, mas muito se fala de você subir num cavalo para montar, você sobe com a perna esquerda apoiada no estribo. Tem algo a ver, que eu já ouvi falar, para saber se é verdade ou não, que essa cultura, vamos dizer assim, se deu por conta que os cavaleiros na época montavam para esse lado, porque a espada, ela ficava do lado esquerdo, e daí não teria como subir do lado dele para passar a perna por cima, junto, passava a espada junto. Então, culturalmente, se levava a perna esquerda na frente para poder. Tem alguma coisa a ver isso ou não? É a história que eu sei também é a mesma. Que se monta por causa da espada. Se você vai nos cavalos crioulo, eles montam dos dois lados. Muito no quarto de milha, que eles vão fazer apartação e alguns outros... Nossa, acho que eu nem sei montar do lado direito do cavalo. Não, eu também. Acho que eu nem O sei. pessoal que doma cavalo, uma doma mais moderna, eles montam dos dois lados. Então, tem muita gente hoje em dia monta, porque o cavalo, ele é bifocal. Então, o que o cavalo enxerga desse lado, ele processa com o cérebro, ele enxerga do lado direito, ele processa com o cérebro esquerdo. O que ele enxerga do lado esquerdo, ele processa do lado direito. Então, quando você passa por um lugar e o cavalo enxerga um tambor do olho direito, quando ele passar com o olho esquerdo, você precisa apresentar aquele tambor novamente para ele, porque ele não processou o outro lado. Então, você montar o cavalo dos dois lados, você habitua o cavalo a receber uma pessoa dos dois lados. Então, é uma coisa bem interessante. É muito interessante. E para quem monta cavalo, principalmente faz cavalgada, de vez em quando tem um tambor no meio da rua. O cavalo vai e se assusta. Daí a primeira coisa que a pessoa faz é dar 2 pancadas, uma chicotada. Ei, cavalo, para! Ao contrário, o cavalo aprende com pressão e alívio. Se apresenta aquilo ali, o cavalo tem medo. O cavalo é um animal de fuga e um animal de medo. Então você apresenta aquilo ali pro cavalo de frente, de lado, relaxa. Deixa o cavalo entender que aquilo ali não vai fazer mal para ele. E daí segue a vida. O cavalo consegue entender, né? Os dois lados do cérebro. E a parte de montar também. Tem que apresentar os dois lados. Eu também não consigo subir pelo lado direito. Eu agora estou tentando pensar, eu não sei se eu consigo subir. Acho que eu não tenho coordenação motora. Mas é interessante que isso é praticado já há muito tempo com base numa facilidade, né? Você vê, eu aprendi a andar lá no interior, né? Jogava a gente em cima do cavalo, a gente saia andando, né? Mas mesmo assim é sempre do lado esquerdo. Eu acho que eu tô me esquecendo agora a modalidade do quarto de milha. Que ele desce pelo lado direito, daí o bezerro já vai laçado,
Ele desce pelo lado direito com a cordinha na boca. Eu esqueci E o nome daí ele também da amarra. prova. Ele desce correndo É. e aí E ele amarra. desce pelo lado Ele amarra as direito, é patas e verdade. volta. Ele desce. Eu fico pensando ele descer pelo lado Ele desce direito. do lado da corda, porque a corda nessa hora tá amarrada na sela, No pito, no lado é. direito do cavalo, né? Passa aqui desse lado, a cabeça do cavalo tá aqui, ela É. passa aqui. E ele E desce ele desce acompanhando por a aqui. corda. Verdade. É outra, mas a gente habitua. Acaba habituando. A Sim, gente vai criando. O cavalo tem isso, né? Você monta cavalo, você tem. Falo para os meus alunos: tem pé, perna, quadril, tronco, braços, pescoço, cabeça. Você vai trabalhar tudo separado, mas é tudo junto. A gente tem que ter bastante Aham, consciência corporal. O cavalo desenvolve isso. que bacana. E como é que é a questão do alimento certo, né? A dieta certa para cavalo atleta? Como é que é isso? Cavalo, a gente tem que lembrar que ele é herbívoro, Uhum, monogástrico. uhum, Diferente dos biungulados, aqueles que têm 2 cascos, né? Vaca, carneiro, cabrito, que são ruminantes. O rumen é uma câmara perfeita de fermentação. uhum. Então, se dá uma braquiária, se dá um napier, eles transformam aquilo ali em energia super fácil. O cavalo não, ele tem um estômago que não consegue digerir tão bem. Então, o cavalo precisa de fibra de qualidade, em primeiro lugar. Já existem capins específicos para cavalo. Então, toda a família dos Tifton, capim vaqueiro, né, o Coast Cross, são capins para cavalo. O cavalo precisa digerir uma fibra jovem, não aquele capim já taludo, florescido. Isso a gente não preconiza para cavalo. Então, se dá um feno de boa qualidade em primeiro lugar. 60% da dieta tem que ser um feno de boa qualidade. Não adianta eu comprar a melhor ração do mundo e não ter um feno de Sim, boa qualidade. aham. Não adianta nada. E daí a ração para alimentação, a gente vai ver qual é o gasto energético desse cavalo. A gente combina o temperamento do cavalo com o gasto energético. Ah, eu preciso de um cavalo com um pouco mais de energia e meu cavalo tem alta performance. Eu vou dar uma ração com mais energia e os cavalos de esporte num médio de 11 a 12% de proteína bruta. E uma energia mais alta, 5, 6% de energia. E aí, é que nem atleta de alta performance mesmo, né? Treino regular, né, dentro do que é necessário, junto com o atleta, junto com o cavaleiro, é uma coisa como o atleta de alto desempenho realmente que a gente vê, né? E muito importante para o cavalo é dividir a alimentação. Uma coisa que as pessoas pouco fazem. Então, coloca, como dizem muito, né? Joga a ração de manhã, joga a ração à tarde. Não. Você tem que dividir essa alimentação do cavalo várias vezes por dia. Porque o estômago do cavalo é um compartimento pequeno. Ele é feito, se for observar o cavalo na natureza, que acho que é isso que é você respeitar a natureza do cavalo. Você olhar ele como ele funciona na natureza e a gente traz ele para a cocheira, procurando manter ele o mais próximo possível da natureza dele. Então, na natureza, o cavalo come e caminha, come e caminha, come e caminha, o dia inteiro com a cabeça baixa. Então, a gente tem que procurar ter um coxo de ração sempre na altura abaixo da linha da espádua, coxo baixo, que é onde o cavalo consegue salivar melhor. Fornecer o feno, capim cortado de boa qualidade, 3 vezes por dia no mínimo, em porções menores. Então, muitas vezes, para facilitar o manejo, a pessoa vem e dá um monte de capim numa pancada só. É a pior coisa que você pode fazer com o cavalo. Porque o cavalo, na natureza, ele vai comer 20 horas por dia. Daí você coloca ele numa cocheira, priva ele de comer, priva ele de caminhar e ainda amarra ele. Pronto. Você Transforma o bicho em outra coisa. Ele que tem 55 milhões de anos, né? Muito antes da gente, que ele já desenvolveu, a gente vai contra a natureza. Então, se dá menores porções de alimento, mais vezes por dia. Realmente a mão de obra para isso é mais difícil. Lá em casa eu passo feno 3 vezes por dia e ração 3 vezes por dia. E a água limpa e de boa qualidade, que é importantíssimo. Gozado, lá em Mato Grosso, o pessoal costumava falar, ó, se o cavalo passou por um lugar e tomou água, você pode tomar que é limpa. Porque às vezes a gente fica o dia inteiro, né, na lida ali com gado e às vezes dá sede, esqueceu de levar água, fala, ó, passou por um riacho, o cavalo bebeu, você pode beber. Ele realmente...
água limpa e de boa qualidade, né? E com base na alimentação, para cavalos que são criados mais solto, a forma de alimentação muda ou basicamente seria a mesma? Se você tem uma pastagem de boa qualidade, aqui na nossa região a gente não consegue ter pastagem de super boa qualidade, pelo nosso relevo, pela nossa qualidade de solo. Agora, se você tem uma região um pouco mais fria, que você já consegue ter uma pastagem melhor, que você tem todos esses tifton, esse coast cross, no inverno você tem um azeveio, uma aveia, você já tem 90% da Aí tua um alimentação. complemento resolve. A ração, ela vai ser um complemento desse feno. Melhor se a gente conseguisse criar nossos cavalos o máximo de tempo possível soltos. Quando a gente fala em cavalo atleta, alguns cavalos não gostam de ficar soltos. Eu tenho em casa 2 cavalos que não gostam de ir por piquete. Eu coloco eles no piquete, eles ficam enlouquecidos. Não sabe o que fazer. Eles correm de um lado para o outro. Tipo, eu quero voltar para a cocheira. E a gente precisa respeitar isso no cavalo também. Tem cavalo que não quer ficar no sol com a mosca beliscando ele. Ele prefere ficar na cocheira embaixo do ventilador. E tem cavalos que gostam de ficar soltos. Então a gente precisa também olhar a individualidade de cada um. Voltando ali na tua questão, quando o cavalo está solto, você dá um volumoso de boa qualidade, você complementa. Ou com uma veia de boa qualidade, que você saiba a procedência, que ela já não está muito velha, oxidada, ou uma ração de boa qualidade. Então, e um sal mineral, que é importantíssimo. Sal mineral é diferente de sal grosso. São 2 coisas diferentes. Tem muita gente que confunde, né? Eu dou sal pro meu cavalo, mas não é um mineral. Que também você ter um sal mineral de boa qualidade. Porque não é só, quando fala sal mineral, não é só sal, né? Tem vários nutrientes ali dentro, vários minerais que compõem o sal todo que nutre o animal adequadamente, né? São macro e microelementos. Hoje em dia a gente já tem sal quelatado, que você consegue aumentar mais ainda a absorção desse sal. Então você perde menos sal, você não passa direto no trato gastrointestinal do cavalo. Você consegue absorver, você não perde tanto a ração. A gente tem ração extrusada hoje em dia, que é super boa, que você vai dar meio quilo de ração por dia pro cavalo. Sim. Então tem algumas vezes o barato sai caro. Sim. E conta um pouquinho pra gente, Andressa, sobre a escola, a estrutura que você tem lá, tudo que você oferece. Bom, nossa missão é formar pessoas do cavalo em primeiro lugar, né? Na escola a gente tem 15 cocheiras num galpão fechado. Eu me inspirei muito das vezes que eu fui para a Europa e para os Estados Unidos. Eu procurei construir as cocheiras com o pé direito alto, bem ventiladas. Todas as cocheiras se comunicam, então a gente tem um corredor central, mas os cavalos conseguem olhar tanto para dentro do corredor, tanto para fora, que isso para a qualidade de vida dos cavalos é muito importante. E os cavalos conseguem ter uma grade entre as cocheiras, para eles terem esse contato e diminuírem o estresse. Tem um lado social ali entre os cavalos, então. Tem um lado social que é bem importante. Quer dizer assim, se eu de repente resolver, gostei do esporte, resolver adquirir um cavalo, eu consigo fazer lá na tua escola e consigo deixar o animal também lá. Isso. A gente presta o serviço de estabulagem e tem a escola de equitação. Então, geralmente as pessoas entram pela escola de equitação, fazem as aulas na escola de equitação. Quando a pessoa me liga e pergunta, eu quero fazer uma aula, eu já pergunto, você quer o esporte como terapia, esporte ou lazer? Não tem gente que quer montar cavalo, ir lá, aprender a trotar e galopar, porque tem um cavalo manga larga, porque tem um crioulo, porque quer ir numa cavalgada, então quer aprender a montar cavalo. Quer ter uma equitação correta, ou porque gosta de montar cavalo. Ou tem gente que vai lá porque tem depressão, ansiedade, algumas pessoas, assim, vários relatos, assim, esses dias eu tenho 2 alunos que tinham dificuldade na fala. A mãe falou, olha, eu tava fazendo fisioterapia e fonoaudióloga, quase 1 ano. Em 2 meses que ele tá montando, ele parou de gaguejar. Olha só. Ela tava, assim, encantada. Que incrível. Os 2 irmãozinhos, são uma graça eles. Então eu sempre procuro perguntar qual que é o objetivo da pessoa com o cavalo. E você consegue atender nesses 3 objetivos básicos que você falou, de competição, de lazer, né? E do esporte. Eu quero fazer o esporte.
quero ter daqui um pouco um cavalo, mas vou ter o cavalo aqui no Aras para eu vir aqui fazer minha aula, ter essa conexão com o meu cavalo e isso ser uma coisa bacana. Ok, a gente respeita. Não, eu quero ficar montando na escola. A gente tem aluno lá de 4 anos que tá na escola. 4, legal. 5 anos. Ele vai, monta às 6:30 da manhã. Ele vai lá, faz a aula dele e vai pro escritório trabalhar. Ótimo. E tenho meus alunos que vão para campeonato nacional. Eu tenho vários alunos que ficaram campeões brasileiros. A gente vai para E, né, vocês têm todo o preparo para isso. Inclusive, você foi considerada, né, a treinadora mais qualificada de Santa Catarina, né? Em 2011, eu recebi o prêmio do Troféu Gustavo Kirten como a melhor técnica de Santa Catarina. Aham. Então, foi assim, para mim foi um prêmio bem importante como técnica, como eu sou amazona, também tenho meus títulos pessoais, né, nacionais, Aham. mas a gente ter vários alunos, né, que sobem no pódio, que tem um campeonato brasileiro, um campeonato estadual, individual e por equipe, é muito gratificante. É ver, assim, nosso trabalho sendo reconhecido, né? É muito legal. É. Eu tenho uma pergunta aqui, a gente abriu uma caixinha de perguntas antes, né, da nossa, nessa semana, e tem uma pergunta justamente da Caroline Leite, perguntando isso: qual que é a tua maior realização profissional? Você contou a tua história, contou agora como treinadora, né, fica difícil até escolher, mas qual que foi, Andressa? Eu acho assim, ó, a maioria das minhas alunas são mulheres, ver as minhas meninas no pódio. E hoje é mais feminino o esporte? É. É? A alta performance, quando chega nas provas grandes, é masculino. Aham. É assim, quando chega naquela faixa ali dos 21 anos, as meninas vão pra faculdade e daí acabam casando, tendo filho, e daí os homens pegam mais essa parte de alta performance. Tem mais tempo, né, acaba tendo mais tempo para se dedicar, Pra virar profissional, né? Aham. Então, a maioria dos profissionais são homens, tem bastante mulher hoje em dia, mas a grande maioria, se for ver as provas do 1,40 m, 1,50 m, os cavaleiros que estão indo para a Olimpíada, na nossa equipe tem uma mulher e os outros, o reserva e os outros 4 são homens. Olha só que interessante. Acaba que acho que quando a mulher vai ter filho, tudo isso ela desacelera um pouco. Aham. Sim. E a questão do hipismo no estado, como é que tá essa formação? Ela é um estado que tem bastante prova, bastante campeonato, Forma bastante, né? forma bastante atleta ou... Santa Catarina tem bastante resultado nacional. A gente tem uma amazona de Santa Catarina, Mariana Cassetari, que ela é de Florianópolis, e ela é a nossa amazona de alta performance. Ela pula as provas do 1,50 m, ela tem a equipe dela, ela vai para todos os concursos nacionais, todos os campeonatos nacionais, ela está participando. Ela é uma representante bem forte, assim. Ela tem uma história, eu sou bem fã dela, assim. Ela tem uma história muito bonita, assim, de superação sempre. E ela nos representa muito legal. bem. Santa Catarina e a gente tem uma coisa entre os profissionais muito legal. Assim, os profissionais de Santa Catarina, todo mundo se apoia. A Mariana, quando ela foi presidente da Federação Catarinense de Hipismo, ela fez um trabalho maravilhoso. O esporte, assim, explodiu quando ela elevou o nível do esporte. Que legal. E quanto tempo demora da primeira aula para compra do animal, assim, que o bichinho pega mesmo para valer, que fala, não, tá na hora de eu ter meu próprio cavalo? Olha, Mais ou menos é uma ideia. eu tenho uma aluna minha que ela fez 3 aulas e falou, eu quero um cavalo. Eu falei, calma, monte 6 meses na escola. Não, Andressa, eu quero a minha égua. E ela acabou comprando a égua dela. Tá lá com a égua dela, feliz, 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 feliz. Meu Deus, uma paixão naquela égua e vai. Ela tem o trabalho dela, tem tudo, e ela chega ali, o momento dela de lazer, Ai, sim. Aham. É a conexão com a égua dela. E a paixão acontece mais rápido quando um adulto tem o primeiro contato ou quando uma criança tem o primeiro contato? Acho que não tem. Não tem? Não tem. Quando você entende essa conexão cavalo-ser humano, que você está falando de 2 espécies, né? Diferentes, nós somos racionais. O cavalo é verdadeiro. O cavalo, ele consegue sentir, entrar em camadas energéticas nossas muito profundas, que a gente não consegue mensurar, assim. O cavalo lê nossa alma. O
cavalo sabe. Fazendo um parênteses, tem um estudo científico que eles pegaram várias pessoas montadas a cavalo e puxando o cavalo. Disseram, olha, você vai passar por esse corredor aqui. E as pessoas iam passando, puxando e outras montadas. Eles disseram assim, e colocaram uma pessoa com uma sombrinha na mão. Eles disseram para as pessoas assim, passaram várias vezes, falaram, agora quando você for passar ali, a gente vai abrir a sombrinha. Então fica esperto, quando você passar ali, a gente vai abrir a sombrinha, o cavalo vai se assustar. E foi colocado um polar no cavalo e um polar na pessoa, para medir o batimento cardíaco. E a pessoa vinha andando, quando a pessoa olhava a outra pessoa com a sombrinha, o coração disparava. Quer dizer, o humano, né? O humano disparava Sabia o coração. que ia acontecer aquele evento. Porque sabia que aquilo ia acontecer. E o coração do cavalo disparava junto. Só que o cavalo não sabia que aquela sombrinha, ele já tinha passado por ali, a pessoa estava com a sombrinha fechada, ela não ia abrir a sombrinha. Então, o coração da pessoa dispara, e a partir do momento que aumentou o batimento cardíaco da pessoa, o cavalo sente esse batimento cardíaco e também altera o batimento cardíaco do cavalo. Isso é uma pesquisa científica. Eu fico imaginando na hora ali do salto, né, no campeonato, né, numa Olimpíadas, num campeonato, né, a conexão que tem que estar perfeita para o salto sair perfeito, né, qualquer coisa que tiver acordado naquele dia um pouco, muito mais humano do que o cavalo, inclusive. É muito afinado, tem que ser muito afinado. E nem sempre um cavalo que salta bem com uma pessoa salta bem com a outra. Existe caso de cavalo que trocou o cavaleiro, acabou o cavalo. Ou a Mariana, essa nossa amazona catarinense, ela tem vários cavalos que não eram cavalos importantes. E ela trouxe para a cocheira dela e falou, esse é o meu cavalo, ele é o primeiro, então é o primeiro cavalo a ser montado no dia, o primeiro a ser escovado, o primeiro a ser encilhado. E esse é o cavalo mais importante da cocheira. E depois de um mês, você entra na cocheira, o cavalo já tá... Você olha para ele e fala, não, ele é o mais importante. Ele é o mais importante. E se você colocar ele de lado e deixar de escovar, deixar de dar atenção, quando você olha, ele é um... É uma interação, né? O cavalo, ele tá vendo que tá tudo acontecendo, né? Daquele jeito, né? Uma coisa que repete, melhora, né? Ele tá ali pronto para responder, né? Ele vai sentindo energia, né? Que você coloca, você dá aquela importância para ele. Ele é o primeiro. E muito importante, uma mão de obra que hoje pra gente, tá cada vez ficando mais escassa, é a pessoa que cuida dos cavalos. O papel do tratador... né? Deve ter diferença, aquele que chega lá simplesmente joga de qualquer jeito e aquele que coloca... É com amor, conversa, assim. É muito importante, é uma mão de obra que cada vez está ficando mais escassa. E o tratador é importantíssimo. Tem tratadores, assim, que eu amo ver, né? Porque eles tiram aquele cavalo da cocheira com aquela crina impecável, aquele pelo impecável, daí coloca a capa, daí tá meio frio, ele coloca em dia de competição, ele sai passear com aquele cavalo, assim. Tinha um tratador da Mariana que eu adorava. Um orgulhoso do outro, né? Não, orgulhoso, a minha égua vai pular tal prova aqui, e leva a égua pra pastar e tira selfie com a égua e puxa o cavalo pra cá e puxa o cavalo pra lá e cuida. Isso é uma coisa que a pessoa que vai trabalhar com o cavalo, ele tem que trabalhar de alma, é uma coisa assim como pessoa que vai cuidar de idoso, quem vai cuidar de criança. É uma coisa que se faz a tua alma, assim. Não dá pra ser um emprego só. Tem que ser um trabalho, uma dedicação, né? E a grande dificuldade hoje, em todo ambiente do cavalo, quando você vai perguntar, preciso de mão de obra para cuidar do cavalo. Todo mundo diz, Andressa, difícil. Assim, existem pessoas, mas cada vez menos as pessoas querem ter essa dedicação. Acho que no geral, né, a gente está falando dos jovens agora há pouco, né, todo mundo vem perdendo aquela vontade de fazer até o fim, aquela vontade de entregar, de fazer realmente a coisa acontecer, né? E fazer de alma, assim, porque eu acho que qualquer coisa que você faça bem feita na tua vida, você tem sucesso. Que você faça assim, de alma, de coração, não, vou fazer isso aqui, assim, fazer com carinho, e assim, não fazer pra mim. Eu dou aula, eu amo dar aula, mas eu quero fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. A pessoa tem que sair dali
enriquecida. Ela vai comprar um cavalo, não é eu vender um cavalo, eu tenho que vender o melhor cavalo. Eu vou dar a melhor aula para aquela pessoa. A pessoa tem que sair dali com aquele dia dela um pouco melhor. Uhum. E entender que a gente cresce quando a gente se frustra. Quando você tem um degrau na tua vida, é a hora que você cresce. É gozado que eu até estava ouvindo essa semana um jovem falando, não sei se eu vou fazer essa prova, vai que eu não passo, vou ficar triste. Faz parte. Justamente ao contrário, né? A gente tem que ir e tentar de novo, ir de novo. E isso eu falo muito com os meus alunos. Eu falo, gente, você fez um exercício nota 7, você tem capacidade para fazer muito mais. Eu pergunto para eles, você fez esse exercício, você acha, qual que é a tua avaliação quanto a esse exercício que você fez? Eu não sei. Não, faça uma autoavaliação. Você tem capacidade de fazer melhor? Então faça. Não faça meia boca, se você pode fazer com excelência. Uhum. E daí a gente volta nos pequenos detalhes. É a bota limpa, é o culote asseado, é a camisa para dentro da calça, é a camisa de manga, é uma blusa fechada. Porque você está fazendo um esporte, você não vai com uma camiseta regata para montar cavalo. A mulher não vai de top para montar num cavalo. O homem não vai sem camisa para montar num cavalo. São os pequenos detalhes que quando você vai somando, você chega no sucesso. Fazem diferença. Fazem toda a diferença. Deus está nos detalhes. Né? Isso para o desenvolvimento da própria criança que faz equitação é muito gratificante, né? Porque o hipismo vai dar essa escalada de desenvolvimento, né? Porque tem as barreiras, né? Sim. Começou a montar, começou a galopar com o cavalo, primeiro salto. Então tudo isso eu acho que fomenta muito o desenvolvimento da criança, né? Aproveitando até a pergunta da Gisele Burnier, né? Uhum. Ela perguntou sobre equitação infantil, então isso tudo que você falou agora reflete muito isso, né? A criança ter determinação, olha, você não conseguiu galopar hoje, mas você não deu uma volta inteira galopando, mas você partiu o galope. O cavalo te deu 5 galopes, já é alguma coisa. Então, para a próxima aula ou até o final dessa aula, a gente vai dar 10 galopes. E cada criança, cada adolescente, cada adulto tem o seu próprio tempo. Então, algumas vezes a gente pega um pouco a ansiedade dos pais, que fala assim, não, eu quero que meu filho salte. Não, é o tempo dele. Se um saltou com 6 meses, por que o meu não salta com 6 meses? Porque cada um tem o seu tempo. Tem gente que demora mais tempo, tem gente que tem que levar. Eu tenho um aluno meu que monta toda semana, tem um cavalo próprio e não consegue se conectar no cavalo. A gente fez um curso lá semana passada, caiu uma ficha na cabeça de alguns, que é a conexão, é você. Não é aqui o cavalo, é aqui. Não é um carro que você vai lá, pega, dá uma volta, põe na garagem de novo e acabou, né? Tem que ter essa conexão, realmente. E é uma conexão de alma, assim, você entrar ali e você se entregar. Cada um tem seu tempo. Cada pessoa tem a sua coordenação motora. Eu tentei tocar violão. Eu toquei piano por 5 anos. Eu não sei tocar nada. Mas eu me esforcei, dando o meu melhor. Então, tem gente que vai levar mais tempo. Sim. Para chegar onde precisa o cavalo, e tem gente que leva menos tempo. É o tempo de cada um. E essa questão de cuidar dos animais, né, Andressa? Tem gente que tem propriedade, né? Mas de repente não consegue estar lá todo dia. E aí é o próprio caseiro, né, Jonathan? Ou é o cara que toma conta dos bois deles ali, não tem. Aí de repente é melhor ter num aras como o teu ali, porque está sendo cuidado junto com outro. Então você tem um bom profissional que cuida de vários, né? Então fica melhor também para o manejo, né? Para poder ter uma boa qualidade de vida do animal, né? Porque o meu costume era ter o cavalo solto ali, a gente se lava ele na lida, né? Para cuidar do gado e tal. Mas esse tipo de tratamento é diferente, né? É um animal para esporte, para lazer, que tem um tratamento diferente. Tem muita gente que me diz assim, Andressa, eu vou ter o cavalo aqui, mas eu vou gastar o dinheiro aqui, eu vou comprar meu sítio. E eu falo assim, você vai comprar o sítio, vai fazer a cerca, vai contratar a pessoa para cuidar, porque cavalo come de segunda a segunda. E várias vezes ao dia, como você estava dizendo. E várias vezes ao dia. Então assim, o cavalo você não pode chegar no feriado, véspera de Natal, Ano Novo, dar R$10 para ele e falar, olha, vai ali vai no restaurante almoçar depois que volta. Não dá, então o cavalo é um cuidado diário.
Então você tá despreocupado, o cavalo tá lá em casa, eu digo lá em casa porque eu moro no Aras. Aham. Eu moro no Aras, a Priscila que trabalha comigo mora no Aras, os funcionários moram no Aras, a minha casa é em cima das cocheiras. Então, assim, eu escuto os cavalos à noite. Eu sei, tinha um cavalo que roncava lá em casa, então ele dormia de barriga para cima e roncava, literalmente. Tem outro que gosta da coice, tem dois que não se dão, então eu tenho que trocar eles de cocheira porque eles brigam. Então, esses detalhes ali, é muito mais fácil você ter um cavalo num lugar que você sabe que vão cuidar bem do que Do que você... ter uma propriedade para ter, né, ter isso é complicado. Realmente fica melhor ter uma infraestrutura como a tua para fazer esse trabalho. Né? E ali a gente tem uma infraestrutura completa. Então, eu tenho a pista coberta, independente de sol, chuva, a gente... Faz o trabalho. Agora que chega o verão, a gente monta na sombra. Quando chove, a gente tem a pista coberta para montar. Nossa pista eu gastei, investi bastante foi investido no piso da pista para ter um piso de qualidade, né? Tem as cocheiras, a escola tem a infraestrutura dela, nós temos o nosso caminhão próprio. Então, precisa levar um cavalo para viajar, precisa, algumas vezes, levar um cavalo. A gente tem um hospital veterinário em Guaramirim aqui, que é maravilhoso. A gente precisa levar um cavalo ali algumas vezes, até para a parte reprodutiva ou fazer uma fisioterapia. A gente tem o nosso próprio caminhão, tem as cocheiras, tem os piquetes, tanto de cavalo aposentado quanto os cavalos de esporte. Então, os nossos cavalos de esporte, amanheceu, eles vão pro piquete, ficam ali 2, 3 horas no piquete, começam a ficar meio injuriados, já cansados de piquete, voltam para a cocheira, tem água tanto no piquete quanto na cocheira, já ganham alimentação do meio-dia, trabalho. Interessante, né? Vocês que estão participando aqui, vendo essa entrevista, é muito bom saber que tem uma possibilidade completa, né? Para quem está fazendo esporte, para quem está fazendo lazer, quiser ter um animal num lugar que tem toda a assistência para ele, tem o Demar Equitação, então, para... E tem a ala dos aposentados. Pois é, até perguntar sobre isso, tem a ala dos aposentados. Tem. E não tem trabalho nenhum com eles ficam só lá curtindo... Eles já fizeram o papel deles. Aqui. E ficam aposentados lá. A gente tem que dar uma atenção, porque a gente já tem um lá que já não tem mais dente. Ixi. Então a língua já não fica mais dentro da boca. E daí tem que suplementar ele com um pouco mais de feno, mas chega uma hora e são os que a gente acaba mais se apegando. Ah, sim. E precisa mais da gente, né? E daí a gente vai e trata e cuida. E eles são... É muito bom ver eles envelhecer, mas quando chega no finalzinho ali é dolorido. Acompanha muito tempo, né? É verdade. A gente precisa se... Tem um lá que tá com 30... Já tá com quase 30 anos. Eu tenho uma pônei minha que também tá nessa faixa. Qual que é a longevidade do cavalo, Andressa? Em média de, assim, 30... Eles falam em 30 anos, né? Eu já tive cavalo lá em casa com mais, bem mais. E a maioria dos nossos cavalos acabam morrendo bem antes. A maior causa de morte de cavalo é cólica, que o cavalo não vomita. Então, voltando... Quando ele passa mal, ele não bota pra fora, que nem a gente. Não. O cavalo tem uma musculatura muito forte. O cavalo não vomita por 3 motivos. No sistema nervoso central dele não tem o recurso do alimento voltar. Ele tem uma musculatura muito forte de deglutição. Então, o alimento não tem... Quer dizer, pra dentro vai muito forte. Mas ele não volta. O esfíncter dele do estômago também não permite o refluxo. E caso aconteça isso, como o palato do cavalo é muito comprido, se houver um refluxo, vai pro pulmão. Eita, não foi feito para isso mesmo, então. Não foi feito para vomitar. Ele não tem essa opção do vômito. Então, quando a gente dá um alimento que fermenta pro cavalo, aquele capim que você cortou à noite, deixou aquele capim... né, amontoado, isso dá no outro dia que o capim tá quente, pode haver a possibilidade de fermentar, de fermentação. Aquele capim que se corta aquela cana ou na piê, que não é um alimento para cavalo, você acaba cortando, deixando num balde, é uma fibra muito velha, o cavalo não tem a capacidade de digerir essa fibra tão velha. E tem recurso, tem o que se fazer quando o cavalo tá com cólica? Chamar o veterinário. O veterinário vem, primeiro a gente precisa medicar o cavalo para dor. Essa cólica pode ser tanto de estômago quanto de intestino.
o veterinário vai medicar o cavalo para dor, que dele relaxa um pouco a musculatura, começa a eliminar os gases. Daí você tem que ver que tipo de cólica que é. Se é uma cólica gasosa, se é estômago, se é intestino, se é impactação por falta d'água. O cavalo desidrata muito rápido. Então pode haver a possibilidade de impactação. Pode haver a possibilidade de torção de uma alça intestinal. O cavalo tem um estômago de 12 litros e um intestino em média de 40 metros de comprimento. Então, lógico, dependendo do tamanho do cavalo, mas é um intestino muito longo e um estômago pequeno. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Olha, eu não sabia que era a cólica que era a principal causa da morte dos equinos, não. O veterinário vai passar uma sonda nasogástrica, entra pelo nariz, vai até o estômago e lava o estômago. Daí ali o veterinário vê, olha, essa cólica que é estômago. Tá, mas eu tava preocupado, assim, tem recurso, né? Tem recurso. Tem recurso. Se vê a tempo, tem recurso. E daí, se você vê que é uma cólica de intestino que precisa cirurgia, leva o cavalo. A gente tem aqui o Hospital de Guaramirim, o Luiz Leig, que é maravilhoso. Opera. Eu tenho uma égua lá do Aras que foi operada no passado. Nem cicatriz ela tem. Gustavo, se tiver curiosidade, coloca no YouTube uma cirurgia dessa daí, que tu vai ver o que eles fazem. É um trabalho fantástico. Essa que eu assisti no YouTube, eles praticamente tiraram todo o intestino do cavalo por fora, porque tinha torção, né? Para desfazer a torção e depois colocam tudo de volta. É um negócio fenomenal. Quando é torce, porque daí quando torce é como uma mangueira, né? Que Eu ela tava dobra. justamente pensando nisso, que a mangueira fica toda lá, tem que arrumar, esticar ela toda para enrolar direitinho. Para passar o fluxo. Quando é uma impactação, aquilo ali fica parado, não vai nem para frente nem para trás. E daí como impacta aquela fibra de baixa qualidade, ela fica impactada ali, porque o cavalo é uma fibra de baixa qualidade. Vira uma pedra ali, vira uma massa. Fica aquela massa, eles têm que abrir, limpar aquilo ali, costura. E quando é estômago, daí faz a lavagem. Algumas vezes o cavalo tem enterólito, que são pedras que se formam tanto no estômago quanto no intestino. Tem pedra grande que eles tiram. Eu imagino. Tudo da nutrição. E Andressa, um atleta de alto nível, com quantos cavalos ele treina? Porque tem, assim, tem o cavalo B que ele leva, vamos supor, né? Vai para uma Olimpíada. Ele leva quantos cavalos para ele? Um atleta leva quantos cavalos? 2, 3, um só? É o conjunto. Então, quando você vai participar de uma Olimpíada, é o conjunto, é cavalo-cavaleiro. Então é um só que ele leva. Um cavalo. Se deu algum probleminha, ele... Daí entra o reserva. Ah, então ele leva um reserva. O conjunto reserva. Ah, o conjunto reserva. Ah, tá. Então, se o cavaleiro teve algum problema com o cavalo dele, o conjunto e o cavalo dele estão fora, entra o cavaleiro e o conjunto reserva. O cavaleiro e o cavalo reserva. Para você ter hoje um cavalo de grande prêmio, é assim, você está no topo da pirâmide. Um cavalo de 1,50 m, você está no... Quanto mais alta a tua prova, mais no topo da pirâmide está. Hoje em dia se fala em cavalo de Olimpíada em 1 milhão. Muito mais de 1 milhão. Porque você tem que imaginar que a gente vai ter muito cavalo saltando a prova de escola. A prova de escola é manejo, que é a vara quase no chão, 40 centímetros, 60 centímetros e 80 centímetros. São as provas de escola de equitação. A partir do momento que você saiu de 80 centímetros, a prova de 90 centímetros, você está numa prova de aspirantes, que você saiu da escola de equitação. Você começa... Quando você sai da escola, você tem 2 caminhos. Ou a categoria de alta performance, ou a categoria que você vai mais para a parte amador. Então, a alta performance, você vai por idade. Mini-mirim, mirim, pré-mirim, júnior, pré-júnior, júnior e o young rider. Que daí você vai na categoria de 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m. E o young rider que é 1,45 m. Então, você vai... O cavaleiro, dentro daquela idade, ele salta àquela altura. Você tem um campeonato sul-americano, você vai para essa parte que você vai para alta performance. E o outro, de vez em quando, você ficou fora da idade, você vai para outra categoria, que é os jovens cavaleiros e o amador, que são as pessoas acima de 21 anos, que não são profissionais. Então, pula a categoria de amador, são os empresários. E acima de 40 anos, são os master. Que daí é o pessoal que vai para se divertir. 40 anos, 45, 50, até 70 anos. Tá todo mundo pulando lá e se divertindo.
são os melhores cavalos, os cavalos mais bem cuidados, são os cavalos mais enfeitados, são dos master. Porque o Então, só pessoal se divertindo. estão lá para se divertir. Aham. Aqueles cavalos impecáveis, que o tratador tá impecável, com a roupa igual do cavalo, e a amazona, todo mundo impecável, são os master. Olha que E se bacana. divertem. Aham. Melhor categoria. Que legal. Saiu da pressão, né? Não tá mais por competição, né? Tá- Todo mundo quer ganhar. Sim, mas não Sim. daquela vibe de, né? Eu tenho um cliente meu que ele é master. E ele pra prova do 1,10 m, ele vai para se divertir. E daí ele já se dá bem com os outros master, e daí todo mundo dá risada, todo mundo brinca. Não, hoje eu vou ganhar de você. Não, você tá muito rápido, vai mais devagar. Aham. Todo mundo termina, vai tomar um vinho, se divertem. Que legal. É um esporte para dar risada. Para ser. Nessa categoria, né? Que bacana. Que já... E aqui em Santa Catarina tem todas essas fases, têm representantes, tem gente atuando em todas elas. A gente hoje não consegue ter todas as equipes. Uhum. Mas para os jovens cavaleiros, que é uma categoria que quem perdeu, que já está perdeu a categoria de alta performance, a gente tem as equipes de Jovem Cavaleiro. Vai ter o Brasileiro de Amazonas agora em novembro, em Curitiba, que vai só mulher daí. O hipismo é o único esporte que homens e mulheres competem em igualdade. Então, Olha, é verdade. a gente compete em igualdade. De idade, né? Quando você está em alta performance, Inclusive os animais, né? Tem éguas que égua e cavalo. saltam com... Compete todo mundo igual. Garanhão, cavalo e égua. Compete homem e mulher. E daí tem o campeonato estadual e nacional de Amazonas, que daí é só mulher que compete. Então, em novembro agora, na semana do dia 19, vai ter o Campeonato Brasileiro de Amazonas em Curitiba. Daí Santa Catarina vai com equipe de 1 m, 1,10 m, 1,20 m, e eu acho que vai fechar a equipe de 1,30 m também. Que legal. É bem legal, a gente vai ter boas representantes lá. É um mundo mágico, né? É um mundo mágico. Andressa, a gente gostaria de aproveitar os momentos finais para você contar um pouco mais, assim, o arremate que você gostaria de fazer, falar também da Demari Equitação. Fala o que você achar interessante Passar agora. os contatos também, né, Gustavo? Isso, passar Quem os quiser entrar em contatos também, contato. exatamente. Convido todo mundo para conhecer o Aras. A gente, em primeiro lugar, quer formar pessoas do cavalo, pessoas que amem cavalo, pessoas que estejam dispostas a entrar nesse mundo mágico do cavalo, que só quem trabalha com cavalo sabe o quão mágico eles são. Nossas aulas são de segunda a sábado, no período da manhã e no período da tarde. A gente tem a professora Priscila, que trabalha na escola, eu que trabalho junto com ela também. Temos estabulagem de cavalos de proprietários, cavalos aposentados. Agora, esse fim de semana, a gente vai fazer uma prova interna com um almoço. A gente sempre faz um evento assim para unir todo mundo. E que é da região aqui de Brusque, né, Blumenau, que gostaria de ir, por exemplo, no sábado, precisa marcar ou pode aparecer? Como é que você sugere fazer? Vocês podem me passar um WhatsApp. Uhum. Meu telefone é 47 999 85 8118. E a gente tem o Instagram do Aras, que é a.demari, Equitação e Aras. Ali vão ter vários vídeos que a gente faz com bastante carinho, falando tudo sobre o cavalo. Então tem desde como você fazer uma cerca, como montar cavalo, como segurar corretamente na rédea, como sentar corretamente no cavalo, equipamento. Se imaginar ali de vídeo a gente faz. E também tem o canal no YouTube, que é o Ademari Equitação e Aras. Isso aí. A gente gostaria de agradecer muito, né, Jonathan, pela presença da Andressa. Foi uma aula aqui. Muito obrigado pela tua participação. E volte sempre. Eu volto mesmo. É um prazer estar aqui. E é muito bom saber que a gente vai ter uma plataforma tão boa para nos unir ao campo e unir comprador e vendedor de cavalo, que eu acho que a compra do cavalo é um momento muito especial. É por isso que eu te perguntei aquela hora, né? Quando que depois da paixão vem a compra, né? Porque justamente o negócio animal é um aplicativo, uma plataforma de compra e venda de animais com segurança, que dá essa possibilidade das pessoas terem essa primeira compra de uma maneira mais tranquila, né? Porque tem a segurança toda do processo. Então é por isso que eu te fiz aquela pergunta realmente.
Essa primeira compra, ela é bem importante. As pessoas precisam saber que estão adquirindo um cavalo, que é um membro a mais na família. Então, tem pessoas que vêm me perguntar, meu primeiro cavalo. Você tem teu jet ski, você tem a moto, você tem um barco. É você comprar um cavalo. É uma despesa, você não vai ganhar dinheiro com um cavalo. Tem gente que diz, você tem um cavalo a rasgar dinheiro. Não. Você tem uma moto, é teu prazer. Uhum. Meu pai adorava colecionar carro. Rasgava dinheiro, não, é o prazer, o que dá prazer para a pessoa. Você ter um cavalo te dá muito prazer. E isso é um hobby e a gente precisa... Para isso que a gente trabalha, para poder ter uma coisa que te dá prazer. E o cavalo vai te dar esse retorno. É você comprar o cavalo certo no momento certo. Cavaleiro jovem, cavalo experiente. Essa é a lição. Então, é o contrário, né? Uhum. Você tem que... Se você é um cavaleiro jovem, uma pessoa que está entrando no mundo do cavalo, compre um cavalo experiente, um cavalo que vá te dar tranquilidade para mexer com ele. Veja qual é qual o teu objetivo com o cavalo. Eu quero um cavalo para passeio, para ter no meu sítio, eu vou ter um manga larga. Eu quero um cavalo para trabalhar com boi na minha fazenda, eu não vou ter um cavalo crioulo, um quarto de milha. Uhum. Não vou comprar um BH, um puro sangue inglês para lidar com boi. Sim. Não... Então, a mesma coisa. Eu tenho paixão por velocidade, eu vou comprar um puro sangue inglês e vou pro jockey. Então, as pessoas precisam ter isso bem certo. E a gente numa plataforma dessa, abre um mundo enorme. A nossa intenção é as pessoas poderem cadastrar os seus animais e tem bem esses perfis, assim. E fora isso, a gente também tem um site que a gente coloca matérias no blog para tirar essas dúvidas, né? Como escolher o melhor animal. Então, justamente esse ponto que você falou, eu quero para lida, estou criando um pouco de boi, então é esse tipo de animal. Né? Então, quero mais para cavalgada, para andar no final de semana, é uma galarga machadora e assim por diante, realmente. Andressa, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, por essa aula que você deu para a gente. E espero que a gente volte a nos falar em breve com mais instruções. E você que está procurando um local para começar a ter o contato com a equitação, procura a Demari para fazer esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Andressa. Voou, esse tempo aqui voou, pois né? Parece que foi só 10 minutos, mas já estamos aqui bastante tempo. Obrigado mesmo e se fazer de tudo para estar lá sábado, para prestigiar e conhecer lá o espaço, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade e o Aras está de portas abertas. Para quem quiser conhecer o mundo mágico dos cavalos, a gente está de portas abertas. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até mais, até o próximo episódio. Valeu. Valeu.